Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. A palavra do dia de hoje é variedade. Tem jogo de luta, de tiro, aventura e até um RPG no meio dessa história toda. Está no ar mais um episódio de História Revista. Agora em HD. Street Fighter 3 bota fogo no arcade. Para isso está Alex na capa. Doom e o primeiro Turok enchem o Nintendo 64 de balas e temos aqui as primeiras imagens de Mortal Kombat 4, aquele que foi o primeiro em 3D, e o recém-lançado Final Fantasy VII. As notícias do mês eram muito boas. Primeiro, o preço do Nintendo 64 vai baixar no Japão. Resident Evil 2 vai sair para o PlayStation e Saturn ainda neste ano, nem tanto, só para PlayStation mesmo. E mais esses jogos aqui dessa lista da Capcom. E o Donkey Kong Country vai virar desenho. Não exatamente desenho, foi uma animação em 3D que passou em vários lugares. 40 episódios que foram produzidos no estilo gráfico que tentou imitar o visual dos jogos do Super Nintendo e até que se saiu bem. Foi um 3D que hoje em dia é considerado arcaico, mas na época foi uma das primeiras a fazer esse estilo. Tem lá o seu mérito. Previews. As primeiras imagens oficiais de Mortal Kombat 4. Isso veio de um anúncio onde contaram também que já começou a produção de um RPG, que veio a ser o Mortal Kombat Mythology, aquele com Sub-Zero. Essas imagens mostravam que ao menos os personagens já estavam definidos. O seu visual ficou exatamente o que foi mostrado aqui quando o jogo saiu. Resident Evil 1 no Saturn, que fizeram bem depois do PlayStation e embora não tenha ficado um jogo melhor, foi nessa versão que inventaram o modo de jogo que hoje conhecemos como os Mercenários. Virtua Striker 2 pela SEGA, o seu futebol 3D que sempre acertou por se manter simples. O primeiro usava a placa Model 2 e tinha gráficos que também eram muito simples, porém foi na jogabilidade que saiu ganhando. E foi lá também que vimos a primeira propaganda oficial da Copa de 2002. Na época ainda era só o Japão. Virtua Striker 2 é na placa Model 3, lançado em 97 mesmo, e foi um jogo tão bom que teve 6 atualizações, que foram lançadas ano a ano e que mudavam os uniformes e jogadores. Um jogo que saiu ainda melhor do que encomenda. Foi lançado depois para o Dreamcast. Doom 64, da primeira leva de jogos do Nintendo que tem o mesmo número. Dessa vez não era uma adaptação do jogo do PC, mas um jogo completamente novo, todo feito do zero. As fases e músicas são novas e exclusivas, e as armas e inimigos continuam a mesma coisa, mas ganharam gráficos totalmente novos. O detalhe novo mais comemorado foi que ao chegar perto das coisas os pixels não estouravam, como acontecia nas outras versões. Mas isso também criou um problema. Com o tempo, todos os jogos do Nintendo 64 tinham texturas borradas, especialmente coisas que eram em 2D. E como só o cenário era 3D, o visual todo era muito esquisito. Outra coisa que não ajuda é que decidiram que o jogo devia ser escuro, mas ficou muito ruim mesmo, porque parece mais que mexeram no ajuste de brilho e contraste da TV em vez de mudar a iluminação do jogo. Existe dentro do jogo um item, são os óculos de visão noturna que aparecem algumas vezes só. Ao serem pegos, os gráficos melhoram de um jeito que a gente se pergunta por que o jogo não é assim o tempo todo, ficaria muito melhor. Turok, outro título bem do começo. Também é um jogo de tiro em primeira pessoa que nem Doom, mas o maior problema foi a Acclaim, o pessoal que fez esse jogo. Esse aqui já estava um passo à frente de Doom ao trazer cenários que já eram mais claros e tudo sem 3D, os inimigos, armas, itens. Só que era caprichado demais para sua época. Todo esse trabalho não valia de nada. O jogador não podia enxergar além de 5 metros da sua frente por causa da neblina. Todo mundo já tinha visto, especialmente em jogos de corrida, como o cenário se construía conforme se avança. Aí, para esconder isso, inventaram a neblina que não precisava ficar no horizonte, podia ser qualquer distância e aqui colocaram para que fosse uma distância curta. A todo momento, inimigos e buracos apareciam de repente e a distância também é a mesma quando se olha para cima e para baixo, o que impede que a gente veja o teto se for um lugar fechado ou o chão se estiver numa altura muito grande. Ou também qualquer coisa quando era uma área muito aberta. Era preciso deixar o mapa na tela o tempo todo para saber que pelo menos tem uma parede ali na frente.
Naquele mesmo ano, o 007 conseguiu gráficos melhores quase sem usar neblina, e Turok 2 e 3 fizeram milagres do jeito certo. Usaram a expansão de memória e não fumaça, já que não se trata de um truque de mágica. É um jogo superestimado, nada mais do que isso. Tudo de matar arcade. Outro da SEGA. Mais um jogo de porrada com uma história que, se olhar de longe, é mesmo parecido com o filme, mas na verdade não tem nada a ver. O que aconteceu foi que a história são terroristas que tomaram conta de um prédio, então resolveram juntar as duas coisas para ver se vendia mais. Anos depois teve um relançamento para o PlayStation 2 do Japão que dá para jogar com os gráficos antigos ou novos. E mais uma ou duas coisas extras. Esse jogo é muito bom, mas é muito curto. Jogou 20 minutos e já viu tudo que tinha nele. E Final Fantasy VII foi o lançamento do dia. Este foi o review da versão japonesa, que era a única lançada até então, e chama a atenção como escreveram tanta coisa com nomes diferentes do que se conhece. Mas também tem muita coisa óbvia, como use a escada para subir e descer. Não vamos entrar mais fundo no assunto porque todo mundo já falou tudo que tinha para se falar desse jogo. Disponível agora no PC pelo Steam. O Super Nintendo teve como lançamento este mês Arkanoid, um jogo que já era velho na época que o videogame foi lançado. O que levou a fazer nessa versão só em 97 é algo que não tem sentido, mas esse tempo todo pelo menos rendeu um jogo ótimo. O jogo da capa, Street Fighter 3, dessa vez a verdadeira sequência, não um jogo pirata. Esse foi um jogo muito bom, mas não fez todo o sucesso esperado, nem mesmo depois que foi relançado com personagens clássicos. Com o tempo, ganhou seus fãs e levou ao lançamento das versões em alta definição recentemente para os videogames atuais. Provavelmente, muito se deve ao famoso vídeo daquele campeonato e à sequência de defesas que virou o jogo numa luta perdida. Tem aqui também umas palavras sobre uma pequena confusão quanto à nacionalidade da lutadora Helena, a capoeirista. O criador da série tinha visitado o Brasil e tudo. Ele declarou que a mulher seria brasileira, mas quando o jogo ficou pronto ela era africana. O lutador do Brasil mesmo era o discípulo do Ken que se chamava Shan. O Brasil por algum motivo estava em alta nessa época. O lutador Ouro não era brasileiro, mas o cenário ficava na Amazônia. Outros jogos também tiveram seus próprios capoeiristas, como o Tekken 3. Ou então colocavam em algum lugar um personagem que era brasileiro e com muito destaque, como veio a ser o Resident Evil 3. E aqui, quase no meio das duas páginas, um papel de caramelo que sobrou dessa época. Na seção dos detonados tem esse jogo do Pato Donald no Super Nintendo que eu não sei dizer o título. Algumas páginas antes mostraram o review da versão do Mega Drive, que disseram que não ficou muito boa, mas no geral é difícil entender qual foi a desse jogo. Primeiro, o Donald é um detetive no estilo Magnum e de repente vira ninja. E depois tem o segundo jogo do Pernalonga, que dessa vez foi lançado só no Mega Drive. Seção PC. Command Conquer ganhou a sua expansão Red Alert, um clássico desse tempo onde os jogos de estratégia começaram a crescer de forma impressionante. E depois só nos resta a última página da revista com mais uma propaganda pelas mãos da SNK, Real Bout Special. E essa foi mais uma edição cheia de jogos de luta e alguns tiros em 64 bits. Obrigado a todos por sintonizarem nosso programa e não esqueça de nos seguir no Twitter e no Facebook, especialmente agora que temos o nosso canal oficial. Faça já sua assinatura e avise seus amigos. Abraços e até a próxima.